Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 5, Estoril Praia 1. Quase parecia um jogo de hóquei patins, o Sporting Estoril. Tantas foram as situações de baliza que apresentou e as ocasiões em que as duas equipas foram capazes de superar as primeiras zonas de pressão adversárias e se lançavam depois em velozes ataques verticais imparáveis, a não ser por más decisões do condutor da bola. Ganhou o Sporting por claros 5-1, um resultado primeiro engordado na segunda parte, quando o Estoril subiu as linhas e foi em busca de reduzir a desvantagem, e depois encurtado quando, após os 3-0, os Leões baixaram a sua intensidade no pressing e os adversários passaram a ameaçar. No fim, as ocasiões de golo foram tantas que o jogo bem podia ter ficado num 9-3, a que o índice total de golos esperados de 5,26 não faz minimamente justiça. É que, além dos 5 golos que marcou, o Sporting acertou mais 3 vezes nos postos da baliza de Marcelo Carné, 2 delas na mesma jogada, perdendo ainda uma mão cheia de situações com jogadores isolados frente ao guarda-redes. E, ainda que só na segunda parte, também o Estoril ficou a dever a finalizações desastradas a possibilidade de reentrar no jogo antes de se consumar a goleada. As duas equipas entraram em esquemas táticos semelhantes, que explicarei mais à frente, mas foi o Estoril quem foi em busca do desencaixe, promovendo a saída a 4, com o central Parra e o médio Olsgrove a fazerem de laterais. No Sporting, jogaram os dois alas mais ofensivos, Jenny Catamo à direita e Nuno Santos à esquerda, e a equipa entrou numa simetria pouco habitual. Os Leões tinham, contudo, executantes mais fortes e tiveram o exclusivo das situações de perigo no primeiro tempo. Gonçalo Inácio, aos 2 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 11, estiveram perto do 1-0, que chegou ao minuto 21, um minuto depois do primeiro remate estorilista, que foi um livre de Olsgrove defendido por Adam. Yulman verticalizou para Gyökeres, que aguentou bem a chegada de Rodrigo Gomes, e da linha de fundo serviu Edwards para um golo fácil. O Estoril procurava já aí subir as linhas de pressão, mas isso só lhe expunha mais a zona defensiva, que o Sporting faria uma e outra vez. Jenny Catamo ao minuto 26 e Nuno Santos aos 34 perderam o 2-0, que chegou com justiça nos descontos da primeira parte. Catamo lançou Gyökeres, que desta vez superou Vital e, do lado direito, deu mais um golo fácil a Edwards. Como a segunda parte começou com o 3-0, marcado a meias entre um remate de Nuno Santos e um desvio infeliz de Pedro Álvaro, a trair Carné, o jogo tornou-se num nunca acabar de transições. O Estoril ia em busca de um golo que reabrisse a partida e podia ter-se aproveitado do relaxamento defensivo do adversário para o fazer, em remates de Alejandro Marquês, ao minuto 53, e de Rodrigo Gomes, aos 54. Só que, ao mesmo tempo, a equipa de Vasco Seabra tinha cada vez menos capacidade para parar as saídas leoninas. E sempre que o Sporting passava a tal primeira zona de pressão subida, entrava no meio-campo ofensivo em situações de igualdade numérica que lhe podiam ter valido uma goleada bem mais ampla. Catamo perdeu 4-0 ao minuto 57. Tiago Araújo desperdiçou nova ocasião de reduzir aos 60, mas quem marcou mesmo foi a equipa da casa. Pedro Gonçalves desarmou Quandredi a meio campo e foi com bola até à entrada da área, de onde marcou com classe. O 5-0 não chegou aos 75, é um lance no qual Edwards primeiro e Trincão depois acertaram nos postos, mas sim aos 78, marcado por Trincão, após mais uma longa corrida com bola e um belíssimo remate. Cassiano ainda reduziu, aos 82 minutos, mas mesmo depois disso os Leões podiam ter voltado a ampliar por Gyökeres, que, isolado, tanto desviou do guarda-redes que viu o remate sair ao lado, ou até por Pedro Gonçalves, que nos descontos acertou ele também no poste. No final, os 5-1 refletiram com justiça o que acontece quando duas equipas boas se preocupam mais em jogar do que em impedir o adversário de o fazer. E vamos então à fotografia tática deste jogo. Um jogo que era particularmente curioso, porque frente a frente estavam duas equipas que geralmente atuam em 3-4-3, mas que têm alguma tendência para promover o desencaixe através do comportamento, ora dos centrais, ora dos laterais. Mas hoje foi o Estoril quem o fez, conforme já vos disse atrás, mas já vamos passar a esse pequeno detalhe, que foi um por maior na forma como o jogo foi decorrendo. O Sporting fez 4 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 2-1 em Portimão, na última jornada. Porquê? Porque não tinha Diomande e Morita, que já foram para as suas seleções nacionais.
Em vez de Diomande apareceu Gonçalo Inácio, em vez de Morita reapareceu também Yulman. E Inácio e Yulman tinham estado castigados na última jornada. Depois, além disso, houve ainda a troca de Luís Neto por Eduardo Quaresma, como central direito, e de Paulinho por Daniel Bragança, o que levou ao avanço, ou ao regresso de Pedro Gonçalves para o trio da frente. Assim sendo, o Sporting apareceu no 3-4-3, muito simétrico desta vez, porque tinha dois alas particularmente ofensivos. Estava Jani Catamo a jogar pela direita e Nuno Santos a jogar pela esquerda. Adam era o guarda-redes, três de trás com Quaresma, Inácio e Mateus Reis, Catamo à direita, Nuno Santos à esquerda, Yulman e Bragança no meio-campo e o trio de ataque com Edwards na meia-direita, Pedro Gonçalves a partir da meia-esquerda e Gyökeres no corredor central. Notou-se muito a tendência de Edwards vir para dentro e é isso que o Sporting consegue promover quando tem a tal saída a 3. Foi isso que aconteceu hoje com Quaresma, Inácio e Mateus Reis a fazerem saída a 3, o que quer dizer que, projetando Catamo e Nuno Santos, era permitido a Edwards e a Pedro Gonçalves jogarem mais dentro do bloco do adversário, que ainda por cima era um bloco que dava algum espaço, porque é assim que joga o Estoril. Quanto ao Estoril, Vasco Seabra fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 4-0 ao Farense na última jornada, e elas foram as trocas de Mateus Fernandes, que está emprestado pelo Sporting, por Juan na zona de meio-campo, e ainda a troca de ponta de lança de Cassiano por Alejandro Marquês. Provavelmente porque considera que Marquês é mais forte no trabalho defensivo e poderia ser assim mais fácil ao Estoril meter a tal primeira zona de pressão mais alta. Mas a principal nuance do sistema tático do Estoril foi a forma como este 3-4-3 se transformava em 4-3-3 quando a equipa tinha posse de bola. O que é que acontecia? Muito simples. Raul Parra, o central direito, abria como lateral direito nesse momento, deixando os outros dois centrais, Pedro Álvaro e Bernardo Vital, a funcionar exatamente como centrais. Como os dois alas, Rodrigo Gomes à direita e Tiago Araújo à esquerda, apareciam muito na frente e apareciam na mesma linha do ponta de lança, Alejandro Marquês, quem ia fazer a saída a 4 atrás era o centrocampista Olsgrove, que neste início de construção aparecia como lateral esquerdo. Depois, o que acontecia era que quando Reddy era uma espécie de maestro do meio-campo, era ele que ordenava as coisas a meio-campo, tendo à frente dele, a pedirem o toque, Guitane e João Marques, os dois avançados interiores, que nessa altura se convertiam em dois médios interiores. Assim sendo, lá está o 3-4-3 do Estoril, que tinha Parra, Pedro Álvaro e Bernardo Vital como centrais, Rodrigo Gomes e Tiago Araújo como alas, Olsgrove e Quando Reddy como médios e Guitane e João Marques no apoio a Alejandro Marquês, transformava-se no tal 4-3-3 em início de construção. Mais uma nota para vos dizer que o Estoril procurou sempre defender alto, ia à procura da saída de bola do Sporting com ações de pressão nem sempre eficazes, é verdade, mas também o Sporting tinha alguma dificuldade para meter o seu pressing mais alto e tentava quase sempre só condicionar a saída de bola do Estoril, que a conseguia fazer muitas vezes com qualidade. Atrás, o Estoril defendia em 5-4-1, porque Rodrigo Gomes e Tiago Araújo baixavam para a mesma linha dos defesas e, nessa altura, Guitane e João Marques abriam como médios-ala defensivos. Bom, alterações a este estado de coisas. Quem mexeu primeiro foi o Sporting, que ao minuto 52 trocou Daniel Bragança por Francisco Trincão, o que levou a que Pedro Gonçalves baixasse para formar então meio-campo com Yulman. Depois, ao minuto 62, foi a vez de mexer o Estoril. Alejandro Marquês cedeu a vaga no ataque a Cassiano, e aí, nesta altura, já com o resultado em 3-0, a ideia era ir à procura de marcar e não tanto de impedir o adversário de jogar, daí que entrasse Cassiano, um avançado mais forte com bola, não tão forte no trabalho defensivo. Ao mesmo tempo, Vasco Seabra trocou Raul Parra, o tal central que, em posse de bola, se tornava lateral direito, por Mangala, o que levou a uma reordenação do trio de trás do Estoril. Passou a ter Pedro Álvaro como central direito, Mangala passou para central do meio e Bernardo Vital manteve-se como central esquerdo. Depois, ao minuto 71, foi a vez do Sporting voltar a mexer e fez logo 3 alterações. Eduardo Quaresma saiu para a entrada de Luís Neto,
sem alterações táticas a assinalar. Yulman cedeu a vaga a meio campo a Essugo, também sem alterações táticas a assinalar. E Nuno Santos saiu para a entrada de Ricardo Gaio, o que levou a que Jenny Catamo passasse da direita para a esquerda, mantendo a posição de ala. 2 minutos depois, foi o Estoril quem mexeu também. Saíram Guitane e Tiago Araújo, sendo que para o lugar de Guitane, como avançado interior direito, entrou Heriberto e para o lugar de Araújo entrou Wagner Pina, o que levou à mudança também de Rodrigo Gomes do lado direito para o lado esquerdo, porque Wagner Pina foi jogar como ala direito. Finalmente, últimas alterações. Ao minuto 80, quando Redi, no meio-campo do Estoril, cedeu a vez a Michel. E ao minuto 81 foi a vez de Edwards, no Sporting, sair para a entrada de Paulinho. Creio que, sobretudo, para defender bolas paradas, embora tenha sido curioso que, após a entrada de Paulinho, o Sporting sofreu 3 cantos consecutivos e ao terceiro acabou mesmo por encaixar o golo do Estoril. E foi assim que as duas equipas se puseram em campo. Não houve grandes exibições na equipa do Estoril, porque quase todos os jogadores acabaram por cometer erros que lhes penalizaram o rendimento. Guitane, muito ausente do jogo durante a primeira parte, tem um erro crasso num momento em que acaba por dar um golo anulado ao Estoril, quando escolhe meter o passe em Rodrigo Gomes e o faz já no momento em que Rodrigo Gomes está em posição de fora de jogo, mas poderia bem mais cedo ter definido o lance, entregando ao Alejandro Marquês do outro lado, porque haveria aí, nessa altura, a possibilidade do Estoril chegar ao empate 1-1, que podia ter levado a um jogo diferente. Mas Guitane esteve muito fora do jogo na primeira parte. Na segunda começou a aparecer, saiu, foi substituído precisamente quando estava a começar a ter espaço para meter a sua arte na partida, e o que quer dizer que, apesar de tudo, os melhores da equipa do Estoril ainda foram Olsgrove, um jogador com muito critério na zona do meio campo, e João Marcos, que se mostrou sempre lutador, batalhador, dificuldades de Araújo e Rodrigo Gomes para controlarem as laterais, bem como dos centrais para controlarem as movimentações de Gyökeres, que é um jogador muito complicado. Carné fez ainda assim um par de boas defesas, mas sofreu 5 golos e isso nunca é muito positivo, como é evidente. No lado do Sporting, bem os 3 centrais, todos eles. Inácio fez uma partida muito segura do ponto de vista defensivo, não tão esplendorosa a atacar como é habitual. Quem atacou mais com bola foi Mateus Reis. Quaresma ainda tem um momento de corte muito importante no remate de Rodrigo Gomes, que poderia ter reduzido o resultado para 3-1 e voltado a pôr o Estoril no jogo, mas tem também um momento de um passe longo em que isola Nuno Santos na cara do guarda-redes, que podia bem ter dado um golo ao Sporting. Bem Yulman, na forma de verticalizar o jogo do Sporting a meio campo, e era isso que o jogo estava a pedir. Bem Nuno Santos também, sempre acelerativo, melhor do que Jenny Catamo na partida de hoje, mas os 2 homens do jogo foram claramente Edwards e Gyökeres. Edwards, pela forma como conduziu dentro do bloco do Estoril, sobretudo durante a primeira parte. Na segunda parte vimos mais outros jogadores. Gyökeres, porque não marcou na partida de hoje, mas fez 3 assistências, com boa vontade até 4. As 2 primeiras são claras. É ele que ganha a posição, é ele que ganha no corpo a corpo, ganha a linha de fundo e entrega a bola a Edwards para finalizações fáceis. Depois, faz uma assistência com a mão num lançamento de linha lateral para Nuno Santos, embora depois o golo seja atribuído a Pedro Álvaro, autogolo, e portanto fica complicado que esta assistência lhe seja acreditada, mas foi Gyökeres quem marcou rapidamente o lançamento lateral para deixar Nuno Santos em boa posição para rematar, e por fim é ainda dele o passe para Francisco Trincão no 5º golo do Sporting, só que nesse momento Trincão ainda teve que fazer um longo slalom, uma longa caminhada com a bola, pelo que também é complicado estar aqui a contabilizar a assistência para Gyökeres. Mais ainda, Gyökeres foi importante no momento do golo de Pedro Gonçalves, mesmo sem tocar na bola, porque é com a corrida dele que os 2 centrais que estavam em 2-2 na entrada da área do Estoril foram atrás de Gyökeres e permitiram que Pedro Gonçalves acabasse por rematar. Foi muito importante Edwards, mas para mim o herói do jogo é Viktor Gyökeres.
Digo-vos já que foi boa a arbitragem de Cláudio Pereira neste Sporting Estoril, embora vos traga aqui 4 lances para assinalar e 3 deles com decisões corretas. A primeira só para dizer que, à primeira vista, parecia que a Jóquera estava muito mais em jogo do que estava, na verdade, no lance do primeiro golo do Sporting. Pelas imagens iniciais, parecia que ele estava claramente atrás do penúltimo defensor do Estoril, afinal, depois veio-se a perceber pelas linhas do fora de jogo que eram apenas 2 centímetros. Mas viu bem o árbitro auxiliar, que deu logo condição ao jogador do Sporting para prosseguir a jogada. Depois, ao minuto 32, voltou a estar bem o árbitro auxiliar, neste caso o outro, na anulação de um golo ao Estoril, por fora de jogo de Rodrigo Gomes, no momento em que recebe o passe de Guitane. Estava já para lá também do penúltimo defensor da equipa do Sporting. Boa decisão também da equipa de arbitragem, depois confirmada pelo VAR. Por fim, ainda boa decisão ao minuto 86, quando não marcou um pedido de grande penalidade de Cassiano, que sentiu a chegada de Mateus Reis e imediatamente se deixou cair para tentar ganhar uma falta que, na verdade, não existiu. Portanto, mais uma boa decisão. Na verdade, erros apenas detetei numa arbitragem que se preocupou em deixar sempre jogar e que, se calhar, por isso mesmo, se deixou trair neste momento, que é um momento em que há, de facto, uma falta do Rodrigo Gomes sobre o Ricardo Jogaia, ao minuto 77, junto à bandeirola de canto. Seria um livre, canto mais curto, a favor do Sporting, que não foi dado pela equipa de arbitragem, e o árbitro auxiliar estava bem em cima do lance, mas deu para perceber depois, pela repetição, que neste caso havia mesmo falta. Mas é como vos digo, preocupou-se Cláudio Pereira sempre em deixar jogar, sempre em permitir que o jogo fluísse, e às vezes este é o preço a pagar por este tipo de arbitragens, que no entanto foi globalmente muito boa. Futebol de verdade